Muito bom dia, queridos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais essa manhã para trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para trazer uma palavra de esperança para você, uma palavra de fé. Hoje, o texto que eu quero compartilhar com vocês para a gente conversar se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Até aqui. Esse texto fala de um encontro entre um fariseu chamado Nicodemos e Jesus. O texto fala que Nicodemos, ao encontrar-se com Jesus, ele declara duas coisas muito importantes sobre a pessoa de Jesus. Primeiro, ele reconhece Jesus como mestre. Ele fala, mestre. Ou seja, ele, embora Jesus não tendo feito a escola rabínica, como tradicionalmente todo judeu que queria se tornar um mestre deveria fazer, Nicodemos reconhece em Jesus a sua autoridade como mestre, o seu conhecimento. A segunda coisa que Nicodemos declara quando vê Jesus é que ele reconhece que Jesus é alguém da parte de Deus, ou seja, ele é um profeta de Deus, na pior das hipóteses. E por quê? Porque os milagres que Jesus realizou era algo que fugia do que se podia imaginar. E ele então tem essa conversa com Jesus. No entanto, o texto também chama a nossa atenção que o encontro entre Nicodemos e Jesus se dá num horário não muito comum, ou seja, no meio da noite. Existem algumas interpretações que tentam explicar por que ele teria se encontrado com Jesus à noite. A que mais me chama a atenção e que eu tenho mais inclinação a crer nela é aquela que diz que Nicodemos teria encontrado com Jesus à noite pelo fato de não querer ser visto com ele entre os seus pares, entre as pessoas. Por que eu digo isso? Porque os fariseus eram uma classe do judaísmo, da fé religiosa judaica, que tinha uma grande repulsa na pessoa de Jesus, porque Jesus se declarava como filho de Deus, e os fariseus não aceitavam isso em hipótese alguma. E Nicodemos, sendo um fariseu, estar junto com Jesus era como se ele estivesse fazendo uma coisa ruim para a classe dele, então ele vai à noite. E aí eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao seguinte: muitas vezes o nosso relacionamento é como o de Nicodemos e Jesus, ou seja, um relacionamento onde a gente consegue reconhecer Jesus como mestre, ou seja, entendemos que os ensinamentos da Bíblia, as coisas que Jesus fala são importantes, são significativas. Nós também reconhecemos em Jesus alguém especial, alguém da parte de Deus, até alguns creem que Jesus é o próprio Deus. Por causa dos milagres, creem nos milagres que Jesus pode realizar na vida das pessoas. No entanto, alguns parecem não ter coragem de assumir publicamente esse relacionamento com Jesus. Parece que alguns de nós ficamos muito preocupados as pessoas associar a pessoa de Jesus a algum tipo de fé católica, evangélica, e isso parece não ser muito positivo. Ser religioso parece ser uma coisa um pouco negativa. No entanto, Jesus dá uma resposta para o Nicodemos depois dele fazer essas duas declarações acerca de Jesus, verdadeira e acertada, dizendo que ele é mestre e que ele é alguém da parte de Deus. Jesus diz assim para ele: olha, eu quero dizer para você que se você não nascer de novo, você não tem como entrar no reino de Deus, não pode conhecer o reino de Deus. E Jesus está dizendo para ele o seguinte: olha, não adianta você saber quem eu sou sem você viver uma experiência profunda comigo. O relacionamento que você tem comigo é apenas existencial e você precisa viver um relacionamento comigo espiritual, e para isso você precisa nascer de novo. O que eu queria dizer para você é que você precisa sair das sombras e viver essa relação com Jesus às claras, enfrentar as consequências talvez desse relacionamento. Pode ser que algumas pessoas vão te achar careta, vão te achar quadrado, vão te achar antiquado, mas é isso que vai fazer com que você viva uma relação nova com Deus. E eu queria fazer uma oração com você, pedindo para que Deus te ajudasse a viver essa relação com Ele. Vamos orar? Jesus, eu quero te pedir por essa pessoa que talvez seja um pouco como Nicodemos. Ela gosta de você, reconhece em você alguém da parte de Deus, mas fica preocupado com a imagem que ela pode ter em relação as pessoas podem ter em relação a ela por causa desse envolvimento com o Senhor. Eu quero te pedir que tu abras os olhos dela para que ela viva esse novo nascimento, a fim de olhar para esse relacionamento contigo
como sendo a coisa mais importante. É que eu te peço. Amém. Deus te abençoe. Amanhã eu estou aqui novamente para a gente conversar um pouco mais sobre Deus. Fiquem com Ele.